Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia prende suspeitos de integrar grupo de extermínio que atuava dentro de facção criminosa para assassinar devedores do tráfico. Segundo a polícia, Caio Monteiro Pinheiro, de 25, e Everton Pereira de Souza, de 24 anos, fazem parte de uma facção criminosa e também são suspeitos de integrar um grupo de extermínio chamado de Trem-Bala, que era responsável pelas execuções dos devedores do tráfico, como mencionou o delegado titular da especializada em homicídios e sequestros, Juan Valério. Eles tinham formado uma equipe, que essa equipe se chamava Trem-Bala, composta por aproximadamente 6 pessoas. Nós prendemos 2, outros estão com mandado de prisão e um deles já morreu também. Nós então conseguimos lograr isso nessas prisões, principalmente em relação ao nacional Everton, conhecido como Chulé. Ele estava sendo investigado no homicídio por 15 homicídios, dos quais 9 ele assume a autoria, inclusive ele relata em detalhes como ocorreram essas execuções. De acordo com as investigações, os 2 são suspeitos de cometerem mais de 20 homicídios ocorridos no Amazonas e Pará. 2 execuções aconteceram em janeiro deste ano, nos bairros Japim e Coroado. O delegado disse que todas as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Uma execução que houve em 2015, o qual um dos integrantes teria assumido com 90 mil dessa facção, e tanto o Chulé quanto o Caio participaram efetivamente dessa execução, o qual esse elemento, que era o Fabrício, ele teve a perna serrada, teve os dedos da mão e dos pés arrancados e foi enterrado de cabeça para baixo. À época, homicídios de 2016, conseguiu prender o nacional Júlio, que pertencia também a essa equipe Trem-Bala. Ele indicou o local onde a pessoa tinha sido enterrada, também entregou os outros comparsas, e assim que ele foi solto, ele foi executado, supostamente pelo Caio. Por cada homicídio efetuado, o delegado Juan Valério falou que os suspeitos recebiam de R$500 a R$800, dinheiro pago pela organização criminosa FDN. E o Chulé ele recebia de R$500 a R$800 por cada execução. Essa equipe ficava a serviço da facção criminosa que atua em nosso estado, Inclusive, ele relatou também que cometeu um homicídio agora, nesse ano de 2017, em Oriximiná, no Pará, o qual foi um duplo homicídio ocorrido lá. Nós já estamos, inclusive, em contato com a delegacia para passar todas as oitivas para que possa agilizar nos procedimentos dele, o qual esses 2 indivíduos pertenciam a outra organização criminosa, que também atua aqui, que tem sempre esses conflitos junto com FDN e PCC. Os suspeitos foram indiciados por homicídio e organização criminosa. Um dos envolvidos vai responder por roubo majorado. Outros 3 suspeitos estão sendo investigados pela participação no mesmo grupo de extermínio. O feriado de Tiradentes promete grande movimentação nas saídas de Manaus. Mais informações com o repórter Marcos Pontes. Nós vamos conversar sobre mais um feriado prolongado com o diretor-presidente da Arsan, a agência reguladora dos serviços concedidos do estado do Amazonas, Fábio Alho. Fábio, como é que está a previsão de vocês para mais um feriado? Extensão da fiscalização do feriado da Semana Santa agora para sexta-feira. Já começou essa fiscalização e a Arsan vem na rodoviária de Manaus, nas saídas de Manaus, na ponte, na barreira da M010 e nas rodoviárias no interior, fiscalizando todo o transporte rodoviário intermunicipal. É uma competência regulatória e de fiscalização da Arsan e nós vamos coibir principalmente o transporte clandestino para 16 municípios do interior do estado do Amazonas. O que a pessoa que vai deixar Manaus ou procurar um transporte para o interior deve fazer para não ter nenhum problema? Principalmente chegar com antecedência, se for pegar o transporte regular saindo de qualquer rodoviária, principalmente aqui a de Manaus. As empresas são 5 empresas que prestam serviço no transporte rodoviário intermunicipal, dispõem horários de 5 da manhã até as 23 horas. Manacapuru, Itacoatiara, Itapiranga, são municípios bem procurados, chegam com antecedência. A Arsan vai fiscalizar também o cumprimento da lei na gratuidade do idoso, do portador de deficiência, na criança menor de 10 anos, enfim, tudo vai ser fiscalizado. Horário, tarifa, acondicionamento de bagagem e principalmente a segurança do usuário amazonense. Como é a questão da criança? Menor de 10 anos acompanhada dos pais, com a identidade, os pais têm que estar com a identidade ou da criança, que agora é possível, ou também dos pais, ou a certidão de nascimento, apresentar na compra do bilhete e na fiscalização também da Arsan, na porta da entrada
do ônibus intermunicipal também é fiscalizado nas paradas e na saída desses ônibus nas rodoviárias. Mais ou menos para finalizar, quantas pessoas devem deixar Manaus? A gente sempre estima em torno de 10 mil usuários deixando a capital amazonense. Esse número pode chegar até 12 mil, dependendo aí do tempo que se tem da saída do usuário, tanto do regular, que é o transporte que sai da rodoviária, como de qualquer fretamento para o interior. Para a Rede Tiradentes, Marcos Pontes. A área de lazer no Parque 10 de Novembro vira ponto de drogas e moradores são ameaçados de morte. O campo de futebol fica na rua 32D, fica próximo à rotatória do Mindu. Já foi um local bastante frequentado por atletas de vários bairros de Manaus. Mas hoje, os frequentadores do campo são outros e deixam indícios claros no local. Entre eles, garrafas de cachaça e seringa. Outros utilizam o local como banheiro improvisado. Os cabos da fiação elétrica foram furtados. Futebol mesmo já não é jogado aqui há vários anos, explicam os moradores. A rua 32D tem apenas 5 casas. É uma rua basicamente pequena, com poucos moradores, porém muita confusão por aqui por conta desse campo abandonado. A gente conseguiu conversar apenas com uma moradora que resolveu falar, contanto que a gente não mostrasse o rosto dela. Os demais moradores a gente conseguiu conversar, porém a gente percebeu um certo medo. Algumas pessoas disseram que foram ameaçadas, inclusive de morte, se denunciassem esse campo abandonado. Muita marginalidade, a gente não pode sair à noite porque aqui é todo escuro, a luz não funciona mais e é muito campo, o campo fica muito mato. Então a gente não se beneficia de nada nesse campo. Entende? Quanto tempo está abandonado? Você tem ideia desse abandono aí? Já tem muitos anos, já tem mais de 5 anos, ninguém faz nada. A gente estava esperando um político daqui do Parque 10 fazer alguma coisa, que ele disse que ia fazer se ele ganhasse. Nós demos o voto para ele e ele não fez nada até agora, né? A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Esporte. Foi explicado que a área passará por reforma no próximo mês em parceria com a iniciativa privada. O dono de um lanche nas proximidades se comprometeu em reformar o local e, em contrapartida, promover propaganda nos arredores do campo. Uma iniciativa simples que pode ajudar a combater a criminalidade, tráfico de entorpecentes, entre outros problemas enfrentados por quem mora nas proximidades do campo abandonado, na rua 32D, no Parque 10. Campeã amazonense de xadrez corre o risco de não ir para o Campeonato Brasileiro por falta de passagem aérea. Tiago Rodrigues, de 11 anos de idade, desde os 9 se dedica ao xadrez. Ano passado ele chegou perto, ficou em segundo lugar, mas esse ano conseguiu o título de campeão amazonense de xadrez e com isso garantiu vaga para o Campeonato Nacional em Brasília. Na premiação, segundo a coordenação da Escola Municipal Jacerlene Zaranza, no bairro Amazonino Mendes, a premiação daria direito à passagem para a disputa nacional, como explica a mãe da criança, Conceição Rodrigues. O que foi prometido foi que quem ganhasse campeão, né? Quem fosse o campeão, tinha direito à passagem, estadia e a ir para o torneio, né? E isso não foi cumprido. Ela se diz frustrada pelo filho e preocupada com as contas que fez para preparar o menino para a viagem. Em cima da hora, a gente não tem como correr atrás de uma passagem. Passagem, 3 dias que eu estou andando atrás, é 2.000, 2.300, né? Nem que eu queira parcelar de 10 vezes para o meu filho e eu não consigo pagar. Depois eu vou ficar o ano todinho pagando uma passagem. Comprei roupa para ele, parcelei no cartão de 4 vezes, né? Porque ficou muito alto para mim. Como eu estou desempregada, então esse valor de roupa ficou caro para mim. Para Tiago, o sentimento vai além da frustração. Uma decepção, por causa que não tem passagem, tem tudo para eu ir. Já tem lugar para eu ficar, já tem também meu ingresso, a inscrição, tem tudo, só falta a passagem agora. Mas não tem para eu ir. Mas ele ainda tem esperança de conseguir uma passagem para poder realizar seu sonho. Eu ainda espero que esteja alguém que possa me ajudar a passagem para eu ir, para eu representar meu estado. O campeonato começa nesta sexta-feira e vai até domingo em Brasília. Quem puder ajudar o Tiago pode entrar em contato pelo 99162 1296.
A juíza da 7ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Manaus, Cleonice Mendes Trigueiro, julgou procedente o pedido de um transexual para mudança de prenome e sexo no registro civil de nascimento, em ação de correção de registro civil. A decisão foi tomada após avaliação de diversos profissionais da área da saúde e parecer favorável do Ministério Público. Registrado com nome e sexo masculino, o autor justificou o pedido alegando que desde a infância percebeu que o seu comportamento, sentimentos e preferências não se adequavam ao sexo masculino, mas ao feminino, e que na adolescência tomou consciência de sua transexualidade. A decisão não é nova no Judiciário Estadual. Em 2005, esta mesma magistrada proferiu sentença sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Secretário Executivo da Defesa Civil Estadual atualiza balanço da enchente no estado. O secretário executivo da Defesa Civil Estadual, Coronel Fernando Pires Júnior, atualizou nesta quinta-feira o balanço da enchente no estado. A primeira calha que apresentou o processo de enchente foi a calha do Juruá. Os municípios da calha do Juruá, só não entrou o município do Juruá, o próprio município do Juruá e Envira, que não entraram em situação, ainda não entraram em situação de emergência, mas, no entanto, a calha já entra na sua normalidade e já se apresenta descida das águas. Agora nós iremos aí para a calha do Solimões. A calha do Solimões é a que está em vermelho para a Defesa Civil do Estado, onde nós estamos monitorando diariamente todos os municípios daquela calha, onde nós temos aí em estado de atenção desde o município de Atalaia do Norte até Manacapuru, que é aqui o Baixo Solimões. Canutama e Carauari foram os últimos municípios do Amazonas a terem o reconhecimento da situação de emergência homologado pela Defesa Civil Nacional, que permite a liberação de ações emergenciais nas localidades afetadas, como mencionou o secretário da Defesa Civil. Esses dois municípios entram no rol, da Defesa Civil Nacional, do governo federal, no rol de mais 2 municípios do estado do Amazonas que entram na situação de emergência. É um reconhecimento nacional, onde a União faz aí o credenciamento desses 2 municípios em grosso rol dos municípios em todo o Brasil que estão em situação de emergência. Mais especificamente, os nossos municípios na situação de emergência por conta das enchentes que ocorrem em 2017. Na sede da Defesa Civil Estadual, 4.000 colchões, 12.000 kits dormitórios e quase 7.000 garrafões de água estão estocados. Os suprimentos devem ser enviados nos próximos dias aos municípios afetados para atender as famílias prejudicadas com a enchente no estado. O Ministério Público Federal no Amazonas entrou com uma ação na Justiça após as mortes de 5 indígenas durante as rebeliões ocorridas em janeiro deste ano no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. O órgão requer o pagamento de R$ 2 milhões por danos morais coletivos e a criação de espaço adequado e separado dos demais presos nas unidades prisionais para cumprimento de pena por indígenas que sofrem discriminações étnicas. A empresa responsável pela gestão da unidade prisional comunicou que vai aguardar a devida citação para se manifestar sobre o assunto. O MPF informou que ouviu diversas testemunhas entre ex-presos, lideranças indígenas e representantes de entidades e instituições que atuam no sistema penitenciário e concluiu que há entre os mortos no massacre um indígena da etnia Baré, 3 da etnia Miranha e 1 sem etnia identificada. 4 deles se autodeclaravam indígenas e 1 deles tinha o RANI, o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena. A ação tramita na 3ª Vara Federal do Amazonas. A Associação dos Defensores Públicos do Estado se mobiliza para sanar o déficit de profissionais que atuam no interior do Amazonas. Os detalhes com o repórter Fábio Melo. Um serviço essencial para aquelas pessoas que precisam de um advogado, mas não têm condições de pagá-lo. É a Defensoria Pública do Estado, que enfrenta dificuldades para chegar cada vez mais ao interior do Amazonas, principalmente por conta daquelas promoções. Assim como outros órgãos públicos, existe uma promoção, aquelas pessoas que ingressam pelo interior, os defensores públicos, eles vêm para a capital. E, em dado momento, aquelas vagas no interior não são recolocadas, não são colocados novos profissionais naqueles locais. A gente conversa agora com o Fernando Mestrinho, que é um presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas, que vai falar justamente para a gente sobre como é que se faz para enfrentar essa dificuldade, Um recurso menor do que outros órgãos, como é que se faz para suprir isso aí? A Defensoria Pública, ela presta um serviço
como foi dito, essencial para a população, um serviço de muita relevância, e nós temos que dar cada vez mais um atendimento mais qualificado, mais efetivo para essas pessoas. E para isso nós precisamos de mais defensores públicos. Hoje nós temos um número de cargos vagos de defensor público no interior do Estado. Essas vagas surgiram em decorrência da promoção dos defensores para a capital, mas é preciso que nós recebamos do governo o necessário aporte financeiro para que haja essas nomeações. Então, com a promoção natural dos defensores na carreira, surgiram vagas de defensores públicos no interior. E nós temos já pessoas aptas a preencherem esses cargos. Já houve um concurso que foi feito em 2013, já existem pessoas que foram aprovadas e essas pessoas estão aptas a assumir. A Defensoria Pública tem interesse em nomeá-las, de colocar esses profissionais à disposição da população no interior. Mas nós enfrentamos o óbice, que é a questão financeira. Defensor, agora a gente ouviu falar que vocês estão em campanha permanente para tentar aumentar esse recurso, já conversa com a Assembleia Legislativa, com os deputados, com o governo do Estado. Como é que está essa tratativa para tentar sanar esse problema aí? Então, diante dessa realidade financeira que a Defensoria Pública vive, tanto a Defensoria Geral como a Associação dos Defensores Públicos têm mantido diálogo constante com o governo e com a Assembleia, uma vez que na Assembleia é votada a lei de diretrizes orçamentárias para o ano seguinte, e nós precisamos que haja um aumento no percentual repassado para a Defensoria Pública. A Defensoria ela trabalha com o orçamento e, no momento, esse orçamento tem sido insuficiente. E a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado é quem podem aumentar esse percentual, esse valor nominal que é repassado à Defensoria Pública, através de aumento no orçamento. Então, a título de comparação, outros órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público, que é uma carreira também de extrema importância para a população, e numa estrutura semelhante à da Defensoria Pública, tem um orçamento 3 vezes maior que o da Defensoria Pública. Então, essa comparação ilustra bem o quão deficitário é o orçamento da Defensoria Pública. Muito obrigado, doutor Fernando Mestrinho, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas. Realmente um serviço essencial. A informação que a gente tem é que o déficit de defensores é de 36% e a gente vai continuar acompanhando esse caso para ver a solução, para que as pessoas no interior tenham o mesmo tratamento das pessoas que moram aqui na capital em relação à Defensoria Pública do Amazonas. Fábio Melo para a Rede Tiradentes. Caminhão perde a direção e tomba na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, zona norte da capital. Um caminhão que voltava de uma entrega subia a Avenida Noel Núteos, próximo ao ML, quando caiu no buraco e perdeu o controle da direção e tombou na calçada, derrubando um poste. Apesar dos pneus carecas, o motorista disse que perdeu o controle da direção porque caiu no buraco. O motorista não sofreu nenhum ferimento e, no momento, não passava ninguém pela calçada. 2 mulheres foram presas acusadas de realizar diversos furtos a kitnets na cidade e elas foram encontradas após publicação em redes sociais. Adra Marinho Martins, de 21 anos, e Fabrícia Correia Fontinelli, de 24, foram presas nesta quinta-feira, depois de serem reconhecidas pelas vítimas dos furtos que elas praticavam em diversos kitnets em vários bairros da cidade. As jovens moças entravam nos locais, furtavam roupas, bijuterias, sapatos e depois postavam fotos na internet com os acessórios roubados. Foi com essas postagens que a polícia chegou até elas, como explica o titular do 6º DIP, Jeff McDonald. Uma das vítimas verificou que as roupas, objetos, acessórios femininos utilizados por Fabrícia eram delas, entendeu? Então isso ajudou sim no reconhecimento. Segundo as investigações, elas agiam com a ajuda de mais pessoas e utilizavam uma chave-mãe para abrir os apartamentos. Como era uma associação criminosa, com certeza ou separava com os outros membros, na qual elas não querem identificar, e também poderia até vender para ter a vida como de uma certa ostentação que elas tinham, né? Fabrícia já responde a outro processo na justiça por furto qualificado. As duas agora serão indiciadas por furto qualificado e associação criminosa. A polícia já tem pistas dos demais integrantes do grupo. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas estará com inscrições abertas no dia 29 de abril para o projeto Oportunidade Digital, no qual serão ofertadas 3.648 vagas em cursos de informática básica e avançada em Manaus, distribuídas em várias escolas da rede pública estadual de ensino, situadas em diversas áreas da cidade. O projeto oferta cursos de informática básica e avançada nas plataformas Windows ou Linux.
Os interessados que desejam cursar informática avançada deverão levar no ato da inscrição a cópia do certificado de conclusão do curso de informática básica e no ato também apresentar a carga horária mínima de 40 horas. As inscrições serão realizadas diretamente em uma das 67 escolas da rede estadual de ensino que participam do projeto, no horário de 8 da manhã até as 5 da tarde. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do CETAM, www.cetam.am.gov.br. Programa Profuturo é lançado em Manaus com oportunidade para crianças em situação de vulnerabilidade. Facilitar o acesso a uma educação de qualidade e cada vez mais digital. Esse é o objetivo do Profuturo. O projeto foi lançado na manhã desta quinta-feira no auditório da CEMED, Secretaria Municipal de Educação, no bairro Parque 10, zona centro-sul da capital. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo, que é parceira no trabalho, Américo Matar, o Profuturo insere ferramentas tecnológicas em sala de aula. A nossa plataforma de formação, que é disponibilizada para as crianças, vai estar totalmente alinhada, não só com a Secretaria, mas com a Base Nacional Curricular e com os outros elementos que a Secretaria julgar importante. Já a secretária municipal de Educação, Kátia Schweikart, afirma que 63 mil alunos serão beneficiados em 140 escolas. Esse projeto especificamente vai atender 140 escolas, um universo de 63 mil alunos e vai ter várias etapas: formação de professores, a distribuição de equipamentos que serão tablets e softwares educativos e vai ter um acompanhamento nas escolas. Serão algumas escolas da cidade e também escolas nossas rurais e ribeirinhas. Na opinião do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o projeto deve incentivar a inovação educativa. É um projeto muito bom por várias razões. Primeiro, pelo objetivo dele em si, que é tecnologia de educação e contemporaneizar, tornar as crianças contemporâneas do tempo delas, para que se possa avançar de fato no ensino público em Manaus. Cerca de 700 educadores da cidade, entre professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos, serão formados pelo programa. Cada um deles terá 40 horas de formação presencial, em que serão abordados temas ligados à inovação educativa para a ampliação do repertório dos educadores, ferramentas de acompanhamento do processo de aprendizagem personalizado dos estudantes e inspirações para novas experiências educacionais. E você também pode nos ajudar a fazer o Notícias da Hora. Mande sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite e até amanhã.